A região sul do Brasil foi uma das mais castigadas pelos temporais desta terça-feira. Em Palotina, no Paraná, um vendaval deixou 5 pessoas feridas devido à queda de estruturas que estavam sendo preparadas para um evento. No Rio Grande do Sul, os episódios de granizo têm se repetido desde o começo do ano, com maior concentração na serra. Em Caxias do Sul, as pedras de gelo formaram grossas estruturas nas vias da cidade, com impacto também em cidades vizinhas como São Marcos e Santa Teresa. Alguns parreirais em ponto de colheita foram atingidos. No Centro-Sul, lavouras de tabaco ficaram destruídas, com impactos também em áreas de milho. No Paraná, na tarde desta terça-feira, estandes de um campo experimental da Cevale, que receberiam um dia de campo em Palotina, foram destruídos pelo temporal. 5 pessoas ficaram feridas. Fortes chuvas também impactaram cidades como Ampere e Cruzeiro do Iguaçu, no sudoeste. Estruturas como galpões caíram, além de queda de árvores e falta de energia. Segundo o CIMEPAR, Sistema Meteorológico do Paraná, Laranjeiras do Sul registrou a maior rajada de vento do estado, com 112 km por hora. Também teve granizo em Mato Grosso do Sul e em São Paulo. Na capital paulista, uma pessoa morreu eletrocutada ao ter o carro atingido por um cabo da rede elétrica, que se rompeu durante os temporais ontem. Hora da previsão do tempo. Vamos saber então se essa condição de mau tempo continua com o meteorologista do Canal Rural, Arthur Miller. Boa tarde, Arthur. Obrigado, João. Uma boa tarde para você que nos acompanha aqui no Mercado e Companhia. Os temporais continuam, não só na região sul, como também na região sudeste e centro-oeste, mas principalmente na região sul, como podemos ver aqui nas imagens de satélite, que o cavado ainda atua na região, levando aí temporais principalmente para o Rio Grande do Sul. E você que nos acompanha sabe, falou em cavado, sabe que tem a probabilidade de rajadas de vento intensa, como também queda de granizo. E devido à combinação de calor e umidade no Brasil Central, segue aí esses temporais que acontecem de forma isolada, que também vem causando muitos estragos. Inclusive, o acumulado de chuva no decorrer desta quarta-feira se concentra principalmente em Mato Grosso, Goiás e veja, já começa a chuva volumosa, principalmente aí no centro-sul do Rio Grande do Sul. Em todas essas áreas que eu comentei, o acumulado pode acabar aí passando de 80 milímetros em 24 horas e aí, consequentemente, provocando alagamentos. Situação de um tempo mais estável e seco, somente aí na faixa norte da região nordeste, pegando parte da faixa norte do país. E, associado a esses vendavais, não só em Laranjeira do Sul, segundo o IMET, rajadas de vento também aconteceram em Foz do Iguaçu, no Paraná, com 94 km por hora, em cidades aí também de Santa Catarina, do Paraná e também do Rio Grande do Sul, com rajadas aí na casa de 80 km por hora, e quando a rajada já é acima de 40 km por hora, já começa a provocar acamamento nas lavouras. Até quero fazer um parênteses, que, se possível, quando ocorrem esses temporais, evitar aí de estar na rua, principalmente, claro, às vezes pega a pessoa no trânsito e tudo mais, só que evitar ficar embaixo de árvores, evitar aí locais próximos a metais que são condutores elétricos, para evitar fatalidades como a ocorrida em São Paulo. Melhor situação é se abrigar dentro de casa. Se não for possível, fique dentro do carro e evite aí encostar em partes metálicas, porque eventualmente a gente nunca sabe onde vai cair uma árvore, quanto mais aí uma fiação elétrica. Olhando para a questão das altas temperaturas é acima de 40 graus e por boa parte do Brasil. Essa combinação aí de calor e umidade, veja, Porto Murtinho, Mato Grosso do Sul aí com 40,6, mas está acontecendo aí de norte a sul do país, veja, em Alagoas, São Paulo, Paraná, no Rio Grande do Norte, temperaturas aí na casa dos 39 graus e essa condição deve continuar aí ao menos até sexta-feira. Inclusive, que vem prejudicando aí também a questão da umidade do solo, principalmente aqui na região de tríplice divisa da região centro-oeste, aí região interior de São Paulo e norte do Paraná. Veja que até em partes aqui do Mato Piba, a chuva já vem aí mudando o panorama da região, já ficando um pouco mais verde, ou seja, umidade do solo em 40%, 45%, contribuindo com as lavouras. Eu chamo a atenção que justamente aqui nessa área de Mato Grosso do Sul, interior de São Paulo e também norte
do Paraná, vai ser um período mais quente e pouco chuvoso. Veja, tendência da chuva até o final do mês ficar bem distribuída aí na faixa norte, Matopiba, região sul, com volumes aí passando de 100 milímetros, contribuindo aí com as lavouras em andamento. Mas nessas áreas o volume mal chega a 40 milímetros, inclusive com a temperatura batendo aí na casa de 38, 39 graus e vai haver aí déficit hídrico e isso vai afetar não só a produtividade aí da soja, como também do milho. Você falou do milho, né? Que tem cerca de 84% das áreas de primeira safra semeadas, enquanto a colheita passa de 4%. Arthur, quais áreas estão com desenvolvimento abaixo do esperado e quais regiões estão com bom desenvolvimento? Não, as áreas com bom desenvolvimento, principalmente no estado de Goiás, agora na Bahia, com a chuva chegando de forma tarde, como também em boa parte do Piauí e do Maranhão, chuva chegou mais tarde, mas vai contribuindo com as lavouras. As lavouras aí de São Paulo e também em Minas Gerais, parte está com bom desenvolvimento, porém em áreas aqui do oeste de Minas Gerais e também do Triângulo, altas temperaturas com a irregularidade das chuvas não vem apresentando uma boa produtividade, até porque já começou a colheita aí na região sul, principalmente aí no Rio Grande do Sul, que o tempo mais firme dos últimos dias favoreceu os trabalhos em campo, agora tem a condição de tempo severo, então vai atrasar os trabalhos em campo. Já contem com 16% da safra colhida, mas a produtividade é baixa, porque justamente está colhendo os grãos que sofreram aí com granizo e o alto volume de chuva aí no final da primavera. Então, a tendência é que agora o sol está com umidade, apesar do tempo severo, a chuva não está chegando de forma tão volumosa no Rio Grande do Sul, porque a chuva vai ser um período chuvoso até o final do mês, porém está bem distribuído. Então, no decorrer aí da colheita mais para frente, a produtividade deve ser melhor, mas no momento ainda o produtor aí deve amargar um pouco de prejuízo, porque os grãos aí não conseguiram se desenvolver muito bem. Perfeito, Arthur. Agora é a hora da nossa interatividade aqui no telão. Sou de Marcionílio Souza, na Bahia, e gostaria de saber a previsão de chuvas para os próximos 3 meses. Valteone Galvão, muito obrigado pela participação. Então, respondendo o pessoal da Bahia, tendência aí da chuva não ficar tão volumosa, ao menos aí até o início de fevereiro. Até tem uma chuva aí lá para a segunda quinzena, porém os volumes ficam abaixo de 5 milímetros, mais volumoso somente lá para o dia 17. Depois aí tem um início aí, uma semana bem chuvosa a partir da segunda quinzena de fevereiro, e aí depois a chuva corta novamente. O volume de chuva é bom? É, mas não é suficiente para recuperar e haver a reposição hídrica. Contribui para as pastagens, porém, se houver lavouras aí de milho e soja, vai faltar aí umidade, porque ao menos aí para 3 meses o ideal é 400, 450 milímetros. Próxima participação. Como fica a previsão do tempo para Esperantinópolis, Maranhão? Lídia, Domingos e Cristiele, muito obrigado pela participação. Então, aí para o pessoal do Maranhão, aí a condição já é melhor. Período chuvoso continua no mês de janeiro, chuvas agrícolas até com um período mais seco na segunda quinzena de janeiro, porém a chuva continua durante os meses de fevereiro e março, se estendendo aí até o início de abril, ou seja, vai ter umidade do solo, está quente na região, porém o período com mais nebulosidade também ajuda a aliviar as temperaturas, ou seja, condições aí boas para as lavouras aí do pessoal do Maranhão em Esperantinópolis. Próxima interatividade. Gostaria de saber a previsão do tempo para a cidade de Avelino Lopes, no Piauí. Sou fã do Canal Rural. Abraço. Muito obrigado pela participação. Adenildes. Então, respondendo ao pessoal de Avelino Lopes, tendência não tão boa até essa primeira quinzena de janeiro. Tem chuvas agrícolas, porém é pouca chuva, precisa chover mais. Fica com uma janela de tempo firme para o final de janeiro, primeira semana de fevereiro, depois sim. Pega um fevereiro aí bem chuvoso, com a chuva se estendendo aí com chuvas agrícolas, ao menos aí até o decorrer do mês de março, ou seja, vai ter ainda um pouco de restrição hídrica no mês de janeiro, porém a tendência aí de um fevereiro e março mais chuvoso, que vai contribuir também com as lavouras, porque o total aí fica na casa dos 400 milímetros. 400 milímetros em 3 meses é muito bom aí para as lavouras. Tem mais participação? Como fica a previsão de chuvas para os próximos 3 meses em Alvorada, Tocantins? Muito obrigado, Luciene Naves. Então, respondendo agora o pessoal de Alvorada, no Tocantins, tendência parecida, tem um pouco de chuva até a segunda quinzena de janeiro, janela de tempo firme aí para o final de janeiro e início de fevereiro, aí sim, chuvas também durante todo o mês de fevereiro, porém já cortando na segunda quinzena de março. O volume não é tão alto, é 380 milímetros, mas vai contribuir muito aí com a umidade do solo, até
Na segunda quinzena de fevereiro espera-se não só uma semana bem chuvosa como volumosa, pode até haver alagamentos e causar transtornos nos trabalhos em campo, mas mesmo assim, 380 milímetros é suficiente para garantir também uma boa produtividade. Tá certo, Arthur. Muito obrigado. Até amanhã. Obrigado, João. Uma boa tarde para você que nos acompanha.